meu povo, como é que vocês estão? Meu nome é Miriam Xavier e este é o quadro Mulheres no Agro, do canal Agricultura de Ásia. Nós estamos aqui para conversar com mulheres que são muito fortes, que têm uma atuação muito importante no agronegócio brasileiro, para que seja inspiração para outras mulheres aí e que seja um canal aqui para vocês conhecerem esse trabalho bonito que está sendo feito Brasil afora. Bom, hoje a nossa entrevistada, ela é formada em psicologia, mas ela tem uma relação muito forte com o agro. Ela tem especialização em orientação profissional, olha que interessante. E atualmente é diretora do CAEP Brasil, uma das maiores agências de intercâmbio agrícola. Estamos aqui hoje, então, com Priscila Braille. Priscila, seja muito bem-vinda. Olá, Miriam. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conversar um pouquinho sobre as mulheres do agro. Prazer enorme ter você aqui, Priscila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um papo aqui que vai inspirar muitas mulheres e que vai trazer informação muito importante, não só para as mulheres, né, para o agronegócio todo do nosso país aqui. Eu queria começar, então, pedindo para você se apresentar, para você dizer aí quem é a mulher Priscila. Bom, Priscila, eu sou empresária, eu nasci no Paraná, numa cidade, em Londrina, numa fazenda. Depois de um tempo, com 16 anos, eu fui fazer intercâmbio fora, morei nos Estados Unidos, fiz uma parte da high school lá. Voltando para o Brasil, eu fiz psicologia, me especializei nessa área de recrutamento, né, de orientação profissional, e hoje eu sou diretora da CAEP, moro em São Paulo, sou uma pessoa que eu acho que eu sou grata, né, por essa trajetória de vida, sou uma mulher que gosta muito de desafios, sou mãe de 2 meninas, casada, já há 18 anos, e sou uma pessoa que sou muito feliz por essa trajetória de vida. Que coisa boa, Priscila. Muito bom te conhecer um pouco mais. E assim, conta pra gente como é que entrou o agro na sua vida, então, né? Você é de uma outra área de formação, mas como é que aconteceu isso? Tá. Bom, o agronegócio é uma paixão antiga, porque eu nasci numa fazenda. Então, logo que eu nasci, meu pai é de São Paulo, minha mãe do Paraná, e a gente foi morar na fazenda, na propriedade do meu avô, que fica até hoje em Londrina, no Paraná. Meu avô tinha café. Então, naquela época, a Terra Roxa, né, o Paraná, tinha uma produção bem legal de café e também de pecuária. Então, meu avô foi um pioneiro. Na época, ele que ajudou a trazer a raça cimental aqui para o Brasil. Então, a minha infância toda foi dentro dessa fazenda. Então, eu tinha esse amor pelo agronegócio por conta de ter sido criada dentro da fazenda. Então a gente ia ver colher café, né? A gente estava sempre no curral, né? Quando ia vacinar gado, quando ia na exposição agropecuária. Então a minha infância foi uma infância dentro de uma propriedade rural muito ativa, né? Quando eu estava na high school, há 25 anos atrás, não era tão comum assim essa questão de intercâmbio, né? Um adolescente, né? Um jovem morar fora. O meu pai, uma amiga minha, decidiu fazer intercâmbio fora e eu fui levá-la no aeroporto e meu pai falou: Pri, você não quer ir também? Daí eu falei: eu ir morar fora, né? Sair dessa fazenda de Londrina, no Paraná, e ir embora daqui. Fiquei um pouco assustada, mas começou uma sementinha muito legal. Fui atrás na época das empresas, com os meus pais, eu já fazia inglês, né, fora do colégio, já tinha aí sempre fui uma menina bem responsável, bem precoce, assim, né, bem, com 16 anos, bem responsável, bem madura, vamos dizer assim. E deu certo. Fui morar fora, saí da fazenda, foi a primeira vez que eu viajei de avião. Fui de Londrina para Guarulhos e fui morar nos Estados Unidos. Fiz high school em Columbus, Ohio. Fiquei lá, melhorei o meu inglês.
morei com uma família sensacional, aprendi muita coisa naquele tempo fora, e sem dúvida alguma, aquele tempo fora transformou a minha vida, né? Quando eu voltei, eu tive muita dúvida do que fazer. O que a gente vai fazer, né? Essa escolha profissional ainda é uma dúvida grande no jovem de hoje em dia. Talvez até por isso que eu fui me especializando nisso. Eu tinha agronomia, porque tinha, né, todo esse contato com a família, administração, mas eu fiz psicologia, e amei, né? Fui para a área de ajudar os jovens, né, nessa área de escolha. No meu último ano de faculdade, eu conheci o Flávio, que tinha acabado de voltar da CAEP. Né? Então, o Flávio, que também morava em Londrina, que fez um intercâmbio agrícola no exterior, morou em Iowa, trabalhou numa fazenda de suínos lá em Iowa. A gente começou a namorar e os nossos interesses e o fato da gente ter vivido fora, né, ter tido essa transformação de vida no exterior, foi algo que nos uniu muito. Eu tinha aberto a minha clínica de psicologia, trabalhando com orientação profissional, e o Flávio começou a entrevistar os alunos e representar a CAEP dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, quando eu vi o trabalho que o Flávio fazia, né, de recrutamento e seleção dos alunos aqui no Brasil para fazer um programa de estágio no exterior, eu olhei e falei, nossa, mas eu posso fazer isso. Por quê? Eu tenho todo o conhecimento do agronegócio por ter vivido, né, e acompanhado meu avô e a minha família, que até hoje tem a fazenda lá em Londrina. Eu tenho a vivência internacional e o inglês para poder entrevistar os alunos, e também a técnica de orientação profissional. Então, comecei a auxiliar o Flávio a trabalhar com os alunos do intercâmbio na CAEP. Então, isso há 20 e poucos anos atrás. O Flávio fez isso em 99, né? Voltou, a gente se conheceu, e daí foi aí que as minhas paixões se uniram, né? O agronegócio, a questão da capacitação e da educação internacional, e a psicologia. Foi aí que tudo começou. Que interessante essa história. E engraçado que, assim, ó, a gente às vezes vai seguindo, né, na carreira por alguns caminhos que a gente acha que não tem conexão nenhuma, né? Mas uma hora a gente, de repente, acha algo que junte, que reúne tudo. Aí que bacana conhecer isso, Priscila. E aí eu ia te perguntar a respeito disso, né, de CAEP. Então, o CAEP entrou na sua vida aí através do Flávio, né? Lá no comecinho mesmo, que vocês começaram a organizar para trazer para o Brasil. E hoje, o que você faz dentro do CAEP? Certo. Bom, daí, na época, a CAEP ela fazia somente a parte de intercâmbio agrícola, né? Então, naquela época, meados ali de 2000 e pouco, eu fazia as entrevistas. Então, a gente tem todo um trabalho de recrutamento, a gente tem aqui, né, convênio aí com muitas universidades, Universidade de Viçosa, Lavras, enfim, no Brasil todo. E eu fazia, quando chegavam os applications dos alunos, eu era responsável por fazer entrevista, auxílio desses alunos, a parte toda de recrutamento, organização, coordenação desses alunos para fazer o intercâmbio. Ao longo desses anos, a CAEP cresceu muito. Então, em 2008, nós começamos a atuar cada vez mais fora do Paraná. Em 2008, a direção da CAEP nos Estados Unidos nos chamou para atuar no Brasil todo. O Brasil é muito grande, né? Então, nós decidimos vir para São Paulo e abrir o nosso escritório aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, para que a gente pudesse coordenar melhor a vida desses jovens que vão para o intercâmbio agrícola. Né? Todos vêm aqui em São Paulo, a maioria, para tirar visto. As entrevistas naquela época eram por Skype, mas muitas eram... A gente tinha aluno que vinha, né, de Minas, de São Paulo, lá para Londrina. E eu lembro que uma vez um pai nos falou, mas Londrina, por que vocês estão aqui?
né? Porque a gente já estava atuando fora do Paraná bastante. Então, em 2008 viemos para São Paulo e a gente também começou com outros departamentos dentro da CAEP, né? O departamento de estudo de línguas, o departamento de viagem técnicas, que a gente, né, hoje atende muitas empresas do agronegócio para fazer suas viagens técnicas no exterior, recebe muita gente de viagem técnica aqui no Brasil também. Então, hoje, a CAEP foi crescendo e eu atuo muito nessa parte de gestão das equipes, gestão da parte do intercâmbio, mas atuo muito nessa área de cuidado da nossa equipe e dos nossos programas. Eu lembro que o CAEP, até tinha te falado, né? Que o CAEP já, desde a época que eu estava na faculdade, eu fiz agronomia em Viçosa de 2005 a 2010. Então, assim, eu lembro muito que era um dos nomes mais fortes já de programa de intercâmbio, né? Que no comecinho do curso que eu estava, poucas pessoas iam ainda, depois deu um boom, assim, todo mundo estava indo fazer intercâmbio. Eu fui depois que eu formei. E é muito importante, eu acho, trazer isso, até que você trouxe aqui, Priscila, de mostrar as outras áreas de atuação, né? Porque, assim, a gente tem bastante ouvinte, bastante gente que está aqui com a gente no canal Agricultura de A a Z, que são estudantes. Então, sim, com certeza eles conhecem a CAEP por esse nome de intercâmbio. Mas a gente tem muita gente que já está no mercado também, que sempre está aqui assistindo os nossos vídeos e que gosta muito. Então, fala um pouco mais para a gente dessa outra parte da CAEP, assim, sabe? Dessas viagens técnicas, como é que funciona? Vocês organizam e tudo, uma empresa contrata ou tem jeito de contratar, sei lá, uma pessoa só contratar? Como é que funciona isso? O que você falou de muita gente hoje muito ex-aluno da CAEP já no mercado de trabalho é assim o meu orgulho maior, Miriam. Em todo lugar que a gente vai tem ex-aluno da CAEP, porque são 20 anos. A gente manda em torno de 150 alunos todo ano. Então são mais de 25 mil vidas transformadas aí por esse programa de intercâmbio e também de viagens técnicas, né? Bom, como começou isso? A gente começou a perceber que além de transformar a vida do jovem que vai fazer o intercâmbio, a gente podia também transformar a vida do profissional do agronegócio aqui no Brasil. Então a gente começou em 2008 as viagens técnicas empresariais. Nós atendemos hoje tanto as empresas, as maiores empresas aí do agronegócio são atendidas pela CAEP, quanto pessoa física. Então, tanto uma empresa, um RTV, um diretor, a gente trabalha muito com a parte comercial, com a parte de marketing, eventos das empresas, podem contactar a CAEP, porque a gente tem viagem no perfil da empresa. Então, eu tenho viagens de algodão, eu tenho viagem de soja, eu tenho viagem de incentivo, eu tenho viagem de executiva, então eu mando os maiores presidentes das cooperativas para fazer educação executiva, eu tenho viagem para pessoas que querem trabalhar com empreendedorismo em Israel, eu tenho viagem focada de alho, então todo mundo que quiser ser transformado pela educação internacional, ela pode entrar em contato com a CAEP e moldar a sua viagem da forma que ele preferir. Mas também tenho viagens para as pessoas físicas. Então, a gente tem um programa que é da Farm Progress Show, que é a maior feira de tecnologia aí do agronegócio, que é sempre em Iowa ou em Illinois. E se você quiser falar, não, eu quero ficar aí uma semana no cinturão agrícola, você contrata os nossos serviços. Então fala com a gente, tem o Jorley, que é o nosso diretor de relacionamento, e você vai fazer parte desse pacote. Não precisa falar inglês, não precisa se preocupar, porque a CAEP cuida de tudo, desde orientação, como que você deve fazer seu passaporte, o seu visto, até o guia, o coordenador que vai fazer todas as traduções
em todos os lugares que a gente vai conhecer fazenda, a gente vai conhecer a feira, a gente vai ter um momentozinho de compra que todo mundo gosta, os hotéis são selecionados, a alimentação com o paladar brasileiro, né? Porque a alimentação nos Estados Unidos é bem diferente de como nós estamos acostumados a comer aqui. Então a gente cuida de todos os detalhes. É só se inscrever, fazer visto, passaporte aí, que a gente também auxilia, embarcar com a gente nessa uma semana de imersão no agronegócio americano. Já vou colocar meu nome nessa lista para esse ano. Nossa, Ainda dá Miriam, tempo, você não não dá? pode perder, dá tempo ainda, as inscrições estão abertas e todo ano a gente tem essa viagem, sempre acontece no final de agosto, essa feira, e é um momento porque começou muito assim, os pais dos alunos vinham fazer a inscrição dos alunos e falavam, mas eu não posso ir também? Eu não posso fazer essa imersão, eu não falo inglês, não tenho mais, né, não tem mais idade, né? O intercâmbio agrícola tem idade e tal. E daí a gente começou a entender que a gente muda a vida das pessoas através dessa semana, desse 10 dias que também o profissional do agronegócio fica num país diferente, aprendendo sobre agricultura nesse país, né? Com certeza. E amplia muito a visão do profissional, né? Quando ele sai, assim. Eu falo que dentro do Brasil a gente já enxerga as coisas de um jeito diferente quando a gente visita feiras, quando a gente vai em eventos aqui. Você imagina uma experiência fora do país, né? Para conhecer outra cultura, para viver a outra cultura durante uma semana que seja. Muito bom. Interessante. E falando assim no trabalho relacionado a mulheres, Priscila, a gente, né, o nosso quadro aqui ele mostra a atuação das mulheres, então falar que do seu trabalho no agro é muito importante, mas eu sei que pensando em CAEP também a gente pode falar algumas coisas a respeito de trabalho específico de mulheres, né? Como é que a gente... Conta pra gente, vou deixar você falar aí. Miriam, eu tenho visto nos últimos anos a participação das mulheres crescer muito nos nossos programas, tanto de intercâmbio agrícola quanto de viagem técnicas. Então, esse ano eu estou muito orgulhosa porque eu recebi um projeto que eu estou cuidando assim com muito carinho, de uma viagem técnica só para as mulheres. Então, a gente vai ter uma viagem que vai ter só mulher no grupo, aonde a gente vai para os Estados Unidos, vai conhecer a feira, vai conhecer fazendas, e eu estou cuidando com detalhes para que cada visita a gente consiga ver o quanto que a mulher já está liderando o agronegócio nos Estados Unidos. Então, as fazendas que a gente vai visitar são lideradas por mulheres. Né? Os restaurantes, as palestras que a gente vai ter vão ser dadas por mulheres do agronegócio, porque eu tenho visto um crescimento muito grande. Antigamente, os nossos grupos eram também 100% homem. Hoje em dia, vem muita mulher também dentro dos grupos, e mulher atuante, mulher que está ali junto, cuidando da propriedade, cuidando dos negócios, cuidando da parte financeira, da gestão dessas fazendas. Né? No intercâmbio agrícola, então, eu fico muito feliz de ver o quanto que as meninas e as mulheres estão aumentando nos nossos programas. Então, no começo, a gente tinha, vamos dizer assim, 90%, tá? 20 anos atrás, 90% dos nossos alunos, desses 150 alunos que a gente manda todo ano, eram meninos, né? Aí os alunos são sempre de 19 a 28 anos de idade. Depois começou a vir mais meninas, né, que iam mais para a área de horticultura, floricultura, áreas que, vamos dizer assim, são mais leves, né, ou que tem menos mecanização, menos tecnologia. Hoje em dia, Miriam, eu tenho um crescimento aí todo ano de 15%, 20% de mulheres que vêm se inscrever no nosso programa. Elas já estão na área de grãos, elas já estão na área de pecuária, elas já estão em empresas. Eu tenho empresas que abrem, né, que começam a trabalhar na CAEP, que escolhem ali 2 meninos e uma menina, no outro ano já são 2 meninas, no outro ano ela só quer menina, né? Porque as mulheres estão, eu acho assim, que perdendo o medo, né? Cada vez mais o intercâmbio está mostrando, né, que não precisa ter medo, que a mulher é bem-vinda nos nossos programas, e tendo coragem,
estão mais preparadas, as famílias também estão incentivando mais essas meninas a fazerem esse tipo de programa. Então, eu vejo que a mulher está crescendo, se desenvolvendo e está mandando muito bem nesses estágios e volta para o Brasil e a gente vê elas em cargos aí de liderança, né? Então é nítido a transformação que está ocorrendo aí de, vamos dizer, de 15 anos atrás para hoje em dia, o quanto que é diferente a vinda, né, da mulher nos nossos programas. Uhum. E uma coisa que pensei que agora, você falou que é mãe de duas meninas, né? Para quem estiver aqui ouvindo a gente, quem estiver assistindo essa entrevista aqui, o que você pode dizer a respeito até assim, primeiro para as próprias mulheres que estão querendo fazer um intercâmbio, né, ou que estão querendo fazer uma visita fora, em relação à segurança, em relação a, sei lá, qualquer desafio que pode ser que elas venham a enfrentar, tem alguma coisa que você pode deixar aqui de recado para essas pessoas que estão interessadas em participar? Que todo mundo pode participar, né? Eu sempre falo isso, qualquer pessoa pode participar. Ontem mesmo eu estava falando com a minha filha de uma outra questão, que ela, um desafio, né? Eu falei, filha, é só você querer. Se você quiser, você vai conseguir, né? Minha filha tem 13 anos, tá aí na oitava série. Então, não tenham medo. Eu sempre falei para as meninas, né? Sempre quando eu fazia, hoje em dia eu tenho a Ana Gabriela, que é a nossa agrônoma que faz as entrevistas. Mas não tenham medo de participar, né? O programa é seguro, você pode ir para fora, você deve fazer esse tipo de transformação internacional, é possível, a mulher está sendo cada vez mais bem-vinda num programa de imersão de uma semana, num programa de estudo de inglês, num programa de intercâmbio de trabalho, porque quando elas voltam ainda mais capacitadas. Né? O quadro de funcionário meu, dentro da CAP, a gente tem 20 funcionários, 90% são mulheres. E eu acabo cada vez mais contratando mulheres, porque a mulher ela tem uma capacidade de cuidado nos detalhes, que é uma coisa sensacional, né? De fazer várias coisas. A CAEP tem uma cultura muito americana, né? Aqui no Brasil, porque eu morei fora, o Flávio morou fora, a CAEP é uma empresa americana, então a gente tem muito essa cultura de fazer o que é necessário. Dentro cada um tem o seu posto de trabalho, cada um tem, é claro, o seu cargo, mas a gente tem muita flexibilidade e abertura para fazer o que é necessário, né? E isso a gente aprende demais na cultura americana, ou fora, na Austrália. Eu estou falando muito dos Estados Unidos, porque a CAEP tem uma conexão muito grande com os Estados Unidos, mas em vários países, Europa, né, qualquer outro país que a mulher aí tem essa abertura. Então, a minha mensagem é muito isso, não tenha medo, tenha coragem, você pode fazer, né? Basta se preparar para isso, basta você ter aí, né, para o intercâmbio agrícola e ter que ter o seu nível de inglês, tem que se preparar de repente financeiramente, né? Tem todo um preparo que a gente precisa ter para uma experiência internacional, desde que, né, até fazer passaporte, esses detalhes aí, mas é possível. O mundo aí ele está cada vez mais aberto, aí, integrado para receber essas profissionais que estão aí cada vez mais se destacando, né? Muito bom ouvir isso. Eu fiz estágio fora, né? Para mim foi realmente assim, foi voltar com uma outra visão de mundo e não tive nenhum problema por ser mulher, sei lá, alguma coisa específica assim. Não tive nada, fui muito bem recebida. Acho que assim, os programas também eles cuidam muito disso, né? Assim, você não vai colocar uma fazenda, por exemplo, para que seja homem, para seja uma mulher, mas para ir um jovem daqui para outro país que não seja um lugar muito seguro, né? Sem Tem dúvida, esse sem cuidado dúvida, todo, sem dúvida. A né? CAEP, sim, a CAEP é uma organização que está nos Estados Unidos, é sponsor de visto nos Estados Unidos há 30 anos, né? São 1.000 jovens que a CAEP recebe nos Estados Unidos. Então, tem um sistema de supervisão muito grande, os alojamentos, né? Então, os cuidados, os hosts, tudo muito supervisionado para que qualquer estagiário nosso tenha
um cuidado muito grande. Trabalha bastante, né? A gente estava conversando sobre isso, intercâmbio aí, né? O americano trabalha bastante até hoje, né? A gente não tem o tempo de almoço muito longo, não tem moleza. Ele é assim, tanto dentro de uma fazenda quanto dentro de uma empresa. É o estilo americano de ser, né? Então, existem preparos que o jovem, sendo mulher, sendo homem, tem que ter uma experiência prática, tem que ter o inglês, tem que ter aí algumas características importantes de flexibilidade, de um olhar aberto a mudança, porque é muito diferente, né? Existem características que precisamos ter para ter um momento fora, né? Agora, a gente pode desenvolver essas características, trabalhar para que a gente seja aí. E o mercado de trabalho hoje precisa disso, né, Miriam? Eu vejo aí muito, muito quanto que o mercado de trabalho aqui no Brasil precisa desses jovens com essas características, né? Com essas características e com essa experiência, né? Eu falo que quando eu formei lá em 2010, ainda era um pouco de diferencial você ter feito alguma experiência fora do país, né? Você ter passado por um intercâmbio, alguma coisa assim. Hoje já é muito mais comum que tenha pessoas assim, né? Mas ainda assim conta um pouco a mais, vamos dizer. Até aproveitando esse comentário aqui, Priscila, uma coisa que me chama muita atenção quando você fala assim, e você fala assim, sabe, parece que tá vindo assim de dentro, que é um negócio muito importante mesmo pra você, aí, provavelmente pro Flávio, pra Caep de forma geral, mas que é assim, ó, você falou transformar vidas. E você falou isso mais de uma vez e falou assim, sabe, com um brilho nos olhos. O que é esse transformar a vida, sabe? O que significa uma experiência fora do país, por exemplo? Se a gente pensar para uma mulher que está ou entrando, né, para jovem que vai entrar no mercado, para que está já no mercado também, que já atua, o que significa essa transformação, sabe? Difícil de explicar, mas vamos lá. Sem dúvida. Eu tive em Columbus, que foi na cidade que eu morei. Então, eu morei há 25 anos atrás, já tinha visto a minha família novamente, e esse ano eu levei as minhas filhas para conhecer os meus hosts, né, a família que eu tinha morado. E tá lá com as minhas filhas veio muito grande para mim essa questão de que bom que eu assumi essa missão para mim, né? Então, há 25 anos a minha vida foi transformada e hoje eu trabalho. A CAEP tem essa missão de conectar as pessoas para transformar a vida delas através da educação internacional. Por que a vida é transformada, Miriam? Vamos lá. O jovem, quando ele está aqui, né? Então vamos ver, ou a minha vida de uma adolescente lá do Paraná, que veio daquela fazenda, mas vamos trabalhar hoje com um jovem da UFV, de Lavras, uma mulher, uma menina aí, né, que tem essa formação em agronomia ou em qualquer outra área aqui no Brasil. Ela tem uma cultura, ela tem uma forma de se alimentar, ela tem uma forma de aprendizado, né? Ela tem uma família com certos costumes, com certos hábitos, e quando ela entra num mundo diferente, aquilo que ela tinha como aprendizado muda, transforma, fica diferente, né? Então, o fato dela ficar, desde que seja aquela mulher ou aquela pessoa, aquele profissional que ficou uma semana no exterior através de uma viagem técnica, ou muito mais, esse adolescente, esse jovem que vai morar num outro país, tudo que a gente tem como correto, vamos dizer, ou tudo que a gente tem como significativo muda, né? Então, a gente tem como significativo que comer arroz e feijão é o nosso almoço e que a gente precisa de 1 hora, né? E de repente você consegue entender que não, que tudo bem você almoçar um sanduíche em meia hora, né? Que a nossa cultura de trabalho é de um jeito, e tudo bem que a cultura de trabalho de outro país é diferente, né? A forma de se vestir é uma característica, mas que existe. Você abre os seus olhos para ver que existem outras coisas além daquela sua casa, aquela sua vida, né? Eu costumava, quando eu fui com 16 anos, a gente tinha uma questão de que eu e minhas amigas, né?
A gente ia todo domingo à missa e depois ia numa padaria ali em Londrina, que todo mundo era o point da cidade, né? Quando eu estava no intercâmbio, todos os domingos eu falava, ai, não acredito que eu tô perdendo, eu não tô indo nesse point, nesse domingo. Isso foi no primeiro mês. No segundo eu já comecei a perceber, nossa, mas eu tô fazendo coisas muito mais diferentes. Enfim, e foi nos últimos meses eu nem lembrava mais desse point. Quando eu voltei para Londrina, o primeiro domingo que eu fiz isso, eu falei, nossa, passou todo esse tempo. Todas as minhas amigas continuam todos os domingos fazendo a mesma coisa e olha a minha vida, olha o que eu aprendi, olha o que eu aprendi sobre alimentação, sobre cultura, sobre inglês, sobre myself, sobre mim, né? Sobre o quanto que eu consigo, né? Passar por um desafio, né? Então acho que essa transformação de vida ela tem muito a ver com nós mesmos entendermos o quanto que a gente pode e o quanto que a gente consegue passar por desafios. Um fortalecimento mesmo, né, seria. Uhum, uhum. Que demais ouvir até e ouvir essa história, assim, né? Essa experiência, assim, de voltar e entender que, opa, eu tô num outro mundo, né? Eu tenho uma visão diferente agora do que as outras pessoas que ficaram aqui. Uhum. Acho que já conquistou um monte de gente, já convenceu um monte de gente que tá ouvindo a gente aqui agora. Quem não tava convencido já tá querendo ir fazer intercâmbio, fazer uma viagem aí pra feira, vamos lá. Uhum. E aí, quando a gente pensa assim, na sua atuação específica, na sua formação, né? A gente vê assim que você tem um lado muito humano. E é até interessante te ver falando assim, né, sobre cuidado com as pessoas, o cuidado no sentido também de entender que isso é importante para elas, né? Dessa transformação toda aí. Tem todos esses mínimos detalhes, assim, que você cuida e que vocês olham aí. Como que você enxerga isso no seu dia a dia também, não só no seu trabalho, né? Como que hoje a Priscila lida com isso, né? Com com todo esse lado humano aí. Uhum, uhum. Eu costumo, hoje, a CAEP é líder em mercado, né? Nós somos a empresa que mais manda intercambista para fora, que mais leva profissionais do agronegócio para fora e recebe. E eu falo dentro da CAEP que a gente tem essa liderança porque nós temos cuidados nos detalhes, né? Então, essa experiência fora também faz essa abertura de visão, né, que a gente estava falando lá fora. Então, eu sou uma pessoa muito detalhista, muito meticulosa, né? O Flávio também, e a gente costuma tendo no nosso quadro de funcionários profissionais, você vê, todos os profissionais de direção, né, da CAEP, Julia, Mariana, Elce, todos têm experiência fora, né? Todos já moraram de alguma forma, e quem não tem, é fortemente recomendado a ter. Então, nós, a CAEP, dá um jeito ali de fazer a pessoa que está trabalhando conosco, o nosso funcionário, ficar um mês fora, fazer um mês de inglês, ir para essas feiras primeiro como aprendizado, depois né, vai sendo guia, vai ajudando, porque eu muito forte isso, entendo que nessa viagem, né, neste contato com o diferente, que a gente aprende a trazer o nosso diferencial, né? Então, por que a CAEP hoje é líder em mercado? Por conta desse detalhe, por conta do detalhe na refeição, que a gente cuida do nosso passageiro. Por que a gente manda mais alunos? Porque o nosso sistema de recrutamento hoje em dia é muito cuidadoso, porque eu não vou mandar um aluno que eu entendo que não tenha o perfil para trabalho. Então eu vou falar para ele, olha, não vai trabalhar, vamos fazer uma educação, vamos fazer curso de inglês? Nós temos um convênio sensacional com a Universidade de Illinois, que é um programa que você fica um mês só estudando inglês e fazendo visitas técnicas, porque eu entendo que tem um jovem que não tem um perfil para ficar lá trabalhando 10 horas por dia, né? Então, são esses cuidados no detalhe que fazem
com que sejamos melhores profissionais. Eu acredito muito nisso. Eu coloco muito isso dentro do nosso quadro de funcionários, dentro dos nossos fornecedores de serviços, dentro das orientações que a gente dá para os nossos intercambistas que estão começando um processo de application para ir, porque também não é fácil, né? A gente tem aí todo ano 1.000 alunos que se inscrevem no programa e a gente consegue enviar 150 no de intercâmbio, né? Porque existe um processo de recrutamento, ele é escolhido pelos hosts. Então, eu acho que eu acredito muito que a gente se ater em cuidar de detalhes é o ponto-chave para um crescimento de sucesso aí, profissional e pessoal também, né? Para qualquer lugar, eu acho, né? Para empresas, assim, para os gestores que estão ouvindo aqui isso, tenho certeza que fez muito sentido, que encaixou muito na hora que você falou a respeito de detalhes aí. E como você já contou um pouco aqui, você já falou um pouco de fora do país até, né? Desse programa aí que vocês estão montando, dessa viagem específica para mulheres, que tem muita mulher atuando forte lá. Como que você está enxergando isso aqui no Brasil? O movimento é dessa mesma forma? Está crescendo a atuação das mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança? O que você tem visto nos últimos anos, Priscila? Sim, sim, muito. Eu acompanho, a gente faz essa conexão, né? Eu acompanho muito os nossos ex-alunos, né? Aonde eles estão. Eu estou ali no LinkedIn com eles, eu vejo onde eles estão, os cargos, e nossa, como a gente tem mulheres aí em cargos de liderança, de gestão, de direção, justamente por conta dessa forma da mulher trabalhar com mais cuidado, com mais detalhe, nesse desafio. Eu acho que hoje a mulher tem um desafio muito grande, que é dar conta de tudo, né? A mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é dona de casa, ou pelo menos né, faz uma gestão aí da casa, e ela tem que dar conta da vida profissional dela. É um desafio muito grande, né? E só consegue mesmo, acho que a mulher mesmo, por conta dessa forma que ela tem de dar conta de tanta coisa, né? De cuidar de tanta coisa. Há algum tempo eu vejo antes a mulher ela ia nas nossas viagens técnicas como acompanhante do marido, né? Salvo algumas exceções, e a gente tem uma fazenda muito parceira nossa, perto de Illinois, que quem cuida da fazenda é a mulher. Então a gente chega com o nosso grupo ali, com o nosso ônibus de 40 pessoas, né, 20, 40 pessoas dentro da fazenda, aqueles galpões enormes, cheios de maquinários, silos, uma fazenda grande produtora de soja, bem pertinho ali de Chicago, e quem apresenta a fazenda é a mulher, é a Vicky, o homem fica do ladinho dela, né? E ela conta tudo. Ela faz a gestão financeira, ela conta toda a parte de maquinário, ela responde todas as perguntas da adubação do solo, né? Tem um trabalho muito legal de sucessão familiar, porque ela tem aí 3 filhos e uma das filhas dela está se formando em agronomia e está indo cuidar dessa fazenda. Então, quando essas poucas mulheres que iam nos nossos grupos viam aquilo, eu acho que aquilo era muito inspirador, né? Com certeza. Para voltar e falar, nossa, então eu também posso, né? Então, hoje em dia, eu acho que os Estados Unidos, principalmente, também a gente tem intercâmbio para a Austrália, para outros países, mas acho que muito nesses 2 países, Estados Unidos e Austrália, a agricultura já é comandada por mulheres há um bom tempo. Então, o fato da gente ter aí, ao longo desses anos, enviado tantas pessoas para esses países, homens e mulheres, e quando eles se dão conta do quanto que uma mulher entra no trator e vai dirigir igualzinho um homem, né? Às vezes melhor, dá conta de fazer a gestão na fazenda, vai trabalhar de igual. Eu falo sempre isso para as meninas do intercâmbio. Ah, eu posso ir? Eu vou trabalhar que nem os meninos? Sim, igual menino, normal, né? Porque a gente é igual em tantas coisas, enfim, tem características diferentes, mas, né? Então, esse processo da gente levar esse profissional do agro para fora e ele se dá conta de que a mulher está lá em todos os postos imagináveis, que aqui no Brasil talvez antigamente não era
muito normal, ele volta com um olhar de, nossa, minha filha pode fazer isso, a minha mulher pode fazer isso, ou eu, como mulher, posso fazer isso. Então, acho que isso também faz parte da nossa missão, quando eu falo, né, de transformar e de educar no agronegócio, ver o quanto que a mulher tem seu papel aí tão importante internacionalmente, voltar e falar, aqui também, né, vamos lá, tá crescendo, sem dúvida, Miriam, eu fico muito orgulhosa, fico bem feliz com esse crescimento aí. Dá para ver, assim, que faz parte mesmo de vocês, assim, de que vocês têm um amor muito grande por isso, né? E aí, Priscila, assim, acho que assim, já tem muita coisa aqui que você trouxe de mensagem importante nas suas respostas, no seu jeito de pensar e de trabalhar, né? Na sua forma de gestão aqui, que ficou muito nítido pra gente, essa preocupação e com os detalhes, esse cuidado com as pessoas. Que mensagem final que você pode deixar aqui para as mulheres que estão ouvindo a gente, as mulheres do agro brasileiro, e a gente tem aqui estudantes, técnicas, produtoras, líderes, empreendedoras, a gente tem mulheres em todas as áreas de atuação aqui. Que mensagem final que você pode deixar para elas? Olha, a minha mensagem final, né, para essas mulheres aí, é de que continuem, né, vencendo esses desafios, se preparando. A questão do intercâmbio, eu falo, todo mundo pode fazer, né, é só se preparar. Né? Então, eu acho que é isso, não ter medo de botar a cara ali para se preparar, para fazer, para se educar, para fazer uma viagem, para entrar no intercâmbio, para estudar, para se colocar no seu papel, né? Não ter medo de desafio. Acho que essa é a mensagem principal. Né? Os desafios estão aí cada vez mais, é sempre um desafio. Então, foi para mim muito desafiador, com 16 anos, pegar um avião, sair de Londrina e ir para os Estados Unidos. Foi bastante desafiador quando eu me mudei de Londrina para São Paulo. Né? É bastante desafiador conduzir uma empresa que é líder aí no Brasil. Mas acho que a gente não pode ter medo, né? Tem que ir com medo mesmo, né? Para que a gente vai conseguir, né? A gente sempre, eu brinco, a gente sempre consegue, né? Vamos continuar nesse processo de crescimento aí para a mulher, ela tem total condição, né? Não tenha medo, porque a mulher tem total condição aí de assumir os maiores desafios aí como profissional, como pessoa, sempre. Que bom ouvir isso. Obrigada mais uma vez, Priscila, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por toda essa entrega aqui. Tenho certeza que vai ser inspiração para muitas mulheres, que é o objetivo aqui do quadro Mulheres no Agro, né? É inspirar, é mostrar através de exemplos, não só do que você falou, mas da sua atuação também. Foi, com certeza, vai ser inspiração para muitas mulheres e vai ser razão aí para fortalecer, né? Quem sabe aí vai ter mais um bocado de gente que vai também mandar uma mensagem aí, vai se inscrever nos programas da CAEP, vai participar com vocês. Eu já tô nessa fila aí, já tô nessa lista. Tô te esperando, Miriam. Eu agradeço, foi muito gostoso o nosso bate-papo. Eu fico muito feliz de participar de um programa tão importante, né? De construção aí de valor aí do agronegócio. Como eu disse, eu tenho um coração, o meu coração aí, minha paixão antiga é o agro, e hoje em dia ver as mulheres aí e ser instrumento, né? Hoje em dia ser instrumento de conexão aí das mulheres no agronegócio internacional me faz ser muito grata, me faz ser muito feliz. Estou à disposição de todas, de todo mundo aí, para participar dos nossos programas, porque eu tenho certeza que a CAEP e a nossa equipe aí vai estar sempre pronta com essa missão aí de transformar e educar, através das missões internacionais, a vida das pessoas. Muito obrigada, Miriam. Maravilha, nós que agradecemos. E quem tá aqui seguindo a gente, já curte esse vídeo aqui, gente. Manda para um monte de gente aí que precisa ouvir essa mensagem aqui da Priscila. E segue o nosso canal aí, que a gente vai se ver nos próximos vídeos. Até mais! Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!